E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançastes maldições e de que também me falaste. Eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu o devolvei. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficou em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pôs a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. E disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém, de Judá. Vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: Fica comigo, seja meu pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e o sustento. E o levita entrou. Consentiu o levita em ficar com ele, aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias, a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até naquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. Enviaram os filhos de Dan, a sua tribo, 5 homens, dentre eles, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, para espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. Chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Que é o que tens aqui? E ele lhe disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhe o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinha
relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, os quais lhe disse: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que muitíssimo é boa, e vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em ides para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado e a terra de grande extensão, porque Deus lhe entregou nas mãos lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram, acamparam-se em Kiriat-Jarim, em Judá. Então chamaram a este lugar Maané Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat-Jarim. Dali passaram a montanha de Efraim, chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, a estola, os terafins e a imagem de fundição. Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles então na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola, os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca, vem conosco e sê por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou a estola, os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos, o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando lá, longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: que tens, que tanta gente convosco convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomaste, juntamente com o sacerdote, e partiste. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homem de ânimo mau não se lance sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomaste, juntamente com os sacerdotes, e partistes. Que mais me resta agora? Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, porém Mica, vendo que era mais forte do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que teve, e chegaram a Laís. E um povo quieto e confiado os feriram ao fio de espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinha relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela.
lhe chamaram Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nasceu a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade, Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fez Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló.